processo. O que é processo? Indicação de avançar, de ir para frente. É um conjunto sequencial e particular de ações com objetivo comum. Porque Deus não faz nada na vida do ser humano sem objetivo. Tudo que Deus faz tem um objetivo. Tudo que Ele faz tem um propósito. As ações sequenciais estão nos levando diante do propósito do Senhor. E Ele tem também um destino, que é o que há de vir, o que há de acontecer, que é o nosso futuro. Todos nós aqui temos um futuro, nós temos um destino, nós estamos caminhando para esse destino. Mas Deus tem que gerar no nosso interior, no nosso caráter, a vida dele, para que a gente possa seguir. E para isso, eu vou usar hoje o exemplo de José. Gostaria de dizer para vocês que se existe alguém na Bíblia mais parecido com Cristo, ele é considerado um protótipo de Cristo, é José. José realmente é um homem que ele vivenciou situações difíceis, passou por processos difíceis muito parecidos com o de Cristo. Qual a diferença? A diferença é que Cristo era o Filho de Deus. Mas eu gostaria de falar usando José e terminando com Cristo, para que você possa entender que aquilo que José passou, aquilo que ele vivenciou, nós podemos também passar e vivenciar e ser vencedores. Amém? Você crê que você pode ser vencedor? Você crê que... Eu creio. Você crê que você pode ser uma mulher vencedora, um homem vencedor? Eu creio, porque se Cristo venceu, e se nós vimos tanta gente na palavra que fez esse mesmo caminho e venceu, então nós podemos também passar por esses processos e vencer. Amém? Então, primeiro, eu gostaria de falar quem era de José. José aqui, no capítulo 37, fala que José, no versículo 3, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Na verdade, José era o queridinho do papai, tá? Ele era o queridinho do papai. José, ele com isso, né? O pai dele disse que tratava ele diferenciado, deu uma túnica diferente para ele. E por causa disso, os irmãos deles passaram a odiá-lo, a ter muita inveja dele, a ter muito ciúme. Coisas que acontecem dentro de família, né? E ele tinha, então, um lugar de destaque dentro da sua própria casa. Dentro da casa dele, ele era destacável. Ele era uma pessoa que realmente se destacava diante dos olhos do seu pai. E o que aconteceu aqui? Nós vamos caminhando nesse texto, nós vamos ver que José também, ele era uma pessoa sonhadora. Só aqui nós vamos ver que José, ele teve 2 sonhos. Então, ele era um sonhador. E isso, o que ele fez? Ele contou esses 2 sonhos para os irmãos e para o pai também. Então, isso fez com que eles viessem a ter mais inveja. E aqui nós podemos tirar a primeira lição, que existem coisas que Deus nos mostra que nós não devemos compartilhar com as outras pessoas. Porque às vezes vai piorar a nossa situação. E foi isso que aconteceu com José. Ele foi compartilhar o sonho, foi falar, e até o pai dele ficou pensando o que aquilo ali significava. Mas com isso, os processos na vida de José começaram muito cedo. Muito cedo as coisas começaram a acontecer. Porque quando Deus vai nos encaminhar para o futuro, Ele começa a cumprir os propósitos deles, os processos deles, e alguns desses processos são muito dolorosos. E o que aconteceu? Veio o primeiro processo de José. José, os irmãos dele saíram para uma viagem, o pai dele mandou ele ir atrás dos irmãos. E o que aconteceu? Quando ele foi se aproximando daquele lugar, diz no versículo aqui 18, que de longe os irmãos dele viram ele e disse, lá vem o sonhador, o que nós vamos fazer com ele? Nós vamos matar ele, porque ele só está atrapalhando a vida da gente, é isso que ele está fazendo, nós vamos matar esse homem não tem que continuar do nosso lado, né? Está fazendo uma arruaça, digamos assim, na nossa família. E aí, teve um irmão que disse, não faça isso não, vamos lançar ele numa cisterna. Cisterna ou cova, aqui é o primeiro processo que José passou. Eles conseguiram colocar ele, na verdade, num poço, né?
lugar onde as coisas começam a dar errado. Ali começou a dar errado as coisas para José. Ele foi colocado dentro daquele poço e disse que o que era um poço? O poço, na verdade, é um lugar escorregadio, fundo, escuro, solitário, cheio de limo. Ali dentro daquele poço, aquele poço era em cantos isolados, era bem no deserto aquele poço. É um lugar que não tem vida, é um lugar escuro, onde Deus muitas vezes nos leva para dentro dos poços para que a gente seja tratado, porque aqui dentro desse poço José ia ser tratado. E Deus então mostra, que a única coisa que ele podia fazer no fundo daquele poço era o quê, queridos? Era olhar para cima, porque dentro do poço não tem para onde você olhar. Você não tem vizinho, você não tem janela dentro do poço você não tem onde olhar, você só tem que olhar para cima. Então José não tinha outra coisa a não ser olhar para cima do poço para Deus e dizer, eu sei que ali começou as perguntas, e ele começou a dizer, Deus, por que o Senhor permitiu que eu viesse parar no meio desse poço? Eu não tinha nada o que fazer nesse poço, eu vim aqui dar um recado do Senhor, do meu pai para os meus irmãos, de repente eu estou no meio do poço, Então a gente vê que ele começou ali a passar por um processo. E quando nós rejeitamos os processos de Deus, nós colocamos em dúvida o destino final, nós comprometemos o destino final, porque nós temos que entender que os processos de Deus vão nos levar a situações que nós vamos olhar para trás e vamos dizer, se eu não tivesse passado por aquele poço, eu não iria conseguir hoje estar onde eu estou. E ali nós vimos então que ele foi rejeitado, Ele começou a perguntar para Deus, deve ter perguntado um monte de coisa no poço, aquele poço escuro, ele deve ter ficado desesperado. Será que eu vou sair daqui? O que será que vai acontecer? As perguntas surgiram, mas o poço é silencioso. Não tem vozes no poço. Não tem pessoas no poço. Você está sozinho no poço. O poço é silencioso. É quando a gente tem que calar as nossas vozes interiores, inclusive, para a gente ouvir a voz de Deus de dentro do poço. Pode ser que hoje você esteja dizendo assim, parece que Deus não me ouve, parece que o silêncio, está me acompanhando, mas eu gostaria de dizer que dentro do poço, no silêncio, é o melhor lugar para ouvir os propósitos de Deus para a sua vida. Jesus, em muitas situações, por isso que eu digo que ele parece muito com Jesus, em muitas situações Jesus ficou sozinho. Diz que ele se recolhia para ouvir a voz do Pai. E aqui no meio do silêncio, ele começou a desenvolver os seus ouvidos para ouvir o que é que Deus realmente tinha que falar. Mas interessante que no meio daquele silêncio, no meio daquele poço também, tem o medo, escuro. Silêncio, sem ninguém. E quando a gente está com medo, a gente escuta o que a gente não devia escutar. Eu me lembrei, fazendo essa mensagem, que eu ia dormir na casa da minha avó, lá na Paraíba, e aí o que acontecia? Ela tinha um relógio que a cada hora dava a badalada e o coco saía, de hora em hora. Agora você imagina de madrugada, quando você já está com um pouco de medo, todo mundo dormindo e sai. Cucô! Gente do céu! Parecia que ali não era cuco. Eu falei, meu Deus, a gente tem a capacidade no medo de ouvir outras coisas que não tem nada a ver. Assim era no meio daquele poço. A gente se sente só, abandonado, rejeitado. Quem tinha rejeitado eles eram os próprios irmãos. Não eram pessoas de longe, eram os próprios irmãos. Mas Deus não estava longe do poço. Deus estava com ele dentro daquele poço. E interessante que ele tinha sonhos, ele tinha promessas, mas em nenhum momento aqui o texto fala que ele ficou lembrando, eu sonhei isso, Deus me prometeu aquilo. Por quê? Porque no meio do poço a gente tem a tendência de esquecer as promessas. A gente deixa de lado, eu coloquei aqui, a gente deixa de lado e entende que
a gente não tem promessa, ali parece que é o final de túnel, né? Final das coisas, mas nós precisamos nos apegar às promessas de Deus. Ele não lembrou de promessas, ele não lembrou de sonhos, porque nós focamos mais na dor e no sofrimento quando nós estamos dentro de um poço ou de uma cisterna do que nas promessas do Senhor. Deus está nos dando experiências para chegar ao nosso destino. Eu coloquei aqui, não podemos transformar um poço no estado permanente da sua vida. Mas você tem que entender que o poço é um estágio que você está fazendo por um tempo determinado para que você possa chegar no estado que Deus quer que você chegue, que Ele preparou para a sua vida. Ele não nos deixa sozinhos. E aí os irmãos então se arrependeram, porque viram passando uma caravana ali, e eles disseram, sabe uma coisa, nós não vamos matar não, nós vamos pegar, vamos rasgar a túnica, vamos matar o bicho, vamos sujar de sangue para o pai pensar que ele morreu, mas nós vamos vender, nós precisamos de dinheiro, né? Vamos vender aqui. E aí eles venderam José por 20 moedas, e aí o que é que aconteceu? José, ele saiu do poço, mas ele perdeu a casa dele, ele perdeu a família dele, ele perdeu a comida dele, ele perdeu as roupas que ele tinha, ele perdeu as amizades, e ele foi para o Egito com aquela caravana. Era o início de um novo processo. E ali começou no Egito a se desenvolver muito bem, porque aí entra o segundo processo que nós vemos então nos versículos, no capítulo 39, nós vemos a partir do versículo 7 que ele chegou na casa daquele homem de Potifar, e Deus começou a honrar a vida de José. Ele foi passando, ele era estrangeiro, mas Deus estava com ele. Aí o que é que aparece no meio para começar o segundo processo? Aparece uma enviada a Satanás, gente, só pode ser. Uma mulher que chegou, disse o seguinte, versículo 7, aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José disse, eu não quero um papo com você. Você está dando em cima de mim, mas eu estou entendendo muito bem, mas olha, meu patrão deu tudo para mim, só não deu você. Eu não quero você. Mas essa mulher foi insistente, até que um dia ela agarrou ele e as vestes dele ficaram nas mãos dela. E quando aquele homem, o patrão chegou, aquela mulher levantou aquele falso testemunho e disse, olha aqui, ó, queridinho, que você deu, né, todas as funções dentro dessa casa, toma aqui, ó, olha o que ele fez, ele pegou, tentou me agarrar, mudou a história lá, né, tentou me agarrar, e agora fugiu e deixou as vestes nas minhas mãos. Diz que quando aquele homem ouviu, diz que ele ficou incendiado de ira. E o versículo 20 diz que o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. O segundo processo foi a prisão ou diferente, porque prisão é o que nós vemos hoje, que tem, né, pessoas atrás de grades, mas era masmorra. O que era uma masmorra? Era chamado no passado um tipo de prisão que normalmente se situava nos pisos inferiores, ou seja, era subterrânea. Aquela masmorra era escura, era difícil, não batia o sol, isso ficava dentro dos castelos e tinha como função reter prisioneiros muitas vezes por longos períodos. E aqui começou então o aperfeiçoamento do processo de José, porque aí agora ele foi para a masmorra e ele ficou ali, e o
que é interessante é que dentro dessa prisão, gente, José começou a se liderar. Tá bom que era liderando os presos que estavam ali, né? Mas ele começou a liderar. Diz que ele começou a se destacar e diz que o carcereiro, então, deixou todos os presos do cárcere sob a mercê de José. Então ali começou, entre aqueles condenados, ele era o líder. Ele começou então a pensar: meu Deus, aqui não é meu lugar, é uma injustiça esse lugar, essa masmorra, essa prisão é um lugar que eu não merecia, eu não fiz nada. Por que eu vim parar aqui nesse lugar? Por que agora, justamente quando eu não tinha feito nada, inclusive eu rejeitei essa mulher agora levanta contra mim? Era um lugar em que estava tudo errado. E aí começa a chorar, né? Quando as coisas começam a dar errado, ele começa a chorar. Eu creio que ele começou a chorar. Ele começou a pensar: quando eu vou ter que ajustar a conta com alguém. Mas gostaria de dizer que quando é dentro da prisão, Deus estava forjando agora o caráter de José. Deus agora estava dizendo: olha, você está num lugar novamente de esquecimento, porque dentro da prisão ele interpretou um sonho. Ele disse para o amigo que ele interpretou um sonho: quando você sair lá e contar para o rei, lembre-se de mim, porque isso vai acontecer na sua vida. O que é que o amigo fez? Aconteceu realmente, mas ele esqueceu. Ele esqueceu de José. Então ele estava ali esquecido, mais uma vez, né, diante daquele povo, se lamentando. E muitas vezes a gente fica lamentando tanto, fica paralisado, que a gente não consegue entender. E quando nós não deixamos Deus trabalhar no nosso coração, vem as decepções, vem a falta de perdão, e ali a gente começa a ficar amargo. Mas José não permitiu que isso acontecesse na vida dele, porque ele foi deixando com que Deus fosse trabalhando dentro daquela prisão, e os anos foram se passando. Só para vocês terem uma ideia, ele ficou 13 anos nesse processo da prisão. 13 anos. Não foram poucos anos, foram muitos anos. E ele começou então a entender que no meio do desânimo, ele precisava aprender a ser resiliente ali no meio daquele desânimo. Quando dizer, ou vocês não acham que vocês não ficam desanimados? Eu fico desanimada. Alguém aqui não fica desanimado? José ficou desanimado, mas teve hora que ele disse: não, vamos levantar poeira, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa aqui, vamos dar a volta por cima. Eu estou aqui, mas eu não estou inútil. E ali ele começou então a passar por aquele desânimo. Pior que desânimo não pega, né? Quando a gente está desanimado, a gente tem a capacidade de passar por outro desânimo. Desânimo não pega, gente. Mas José, em vez de deixar que o desânimo pegasse, pelo contrário, fez aquele tempo dentro daquela prisão um lugar em que ele também parou para ouvir Deus, ele parou para dar conselhos, ele parou para interpretações, até que um dia aquele amigo que saiu se viu diante do rei sem resposta para uma situação de um sonho. E aí ele disse: eu já sei, existe alguém, quando eu estava lá na masmorra, que interpretou meu sonho. Se eu estou vivo aqui, foi porque essa pessoa interpretou meu sonho. Então pode mandar chamar ele. E o que aconteceu? Ele saiu de novo daquela prisão. E ele entra no terceiro processo da vida dele. O terceiro processo de José foi o palácio, gente. Em Gênesis 41, diz que no versículo 39, o rei contou o sonho e diz que ele deu um conselho para o rei. Disse: olha, rei, a interpretação do sonho é essa, você vai fazer isso. E disse que o rei achou agradável aquele conselho. E ele disse: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Interessante, dentro da prisão, quando não tinha livro, quando não tinha pessoas para conversar,
E a gente poderia dizer, nossa, só perdeu tempo dentro da prisão. Como que é que dentro da prisão o homem ficou mais sábio, gente? Porque ele entendeu os propósitos do Senhor. Se você não entender os propósitos do Senhor na sua vida, você pode ir para o palácio que você não vai entender o que Deus quer para você. Você precisa entender que o Senhor, onde te colocar, Ele tem propósito. Deus não perdeu o controle da sua vida. Diz que nenhuma fio da nossa cabeça cai sem o consentimento do Senhor. O Senhor sabe por que está nos colocando nas situações. E diz que Ele era mais sábio. E disse o seguinte: administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Queridos, para ir para o palácio tem que passar muitas vezes por poço. Muitas vezes tem que ir para a prisão. Sabe por quê, queridos? Porque quando ele foi para o palácio, Deus começou a expor e Ele começou a brilhar. Chegou a hora de se cumprir o sonho. Mas muitas vezes nós queremos que os nossos sonhos se cumpram e queremos pular processos na nossa vida, quando na verdade Deus fala, você vai primeiro ter que passar por isso para chegar aqui. Mas nós queremos chegar aqui e não entendemos que para chegar aqui nós temos que ir subindo escadas. E que muitas vezes essas escadas vão nos aperfeiçoando. Sabe o que aconteceu? Naquele tempo de sofrimento, ele começou a entender que tudo vinha das mãos de Deus. Tudo vinha de Deus. Quando eu estava no seminário, eu lembro que passou um pastor, o pastor Jonathan, da igreja Missão, uma missão chamada Missão Antioquia. E aquele homem falou uma coisa que até hoje me marcou. Ele disse: Deus não dá obra grande para criança. Você quer ser grande? Você quer ter ministério grande? Gostaria de dizer que Deus não dá para quem é criança. Deus vai aperfeiçoar. O coração do processo é que conduz ao palácio. E isso exige integridade, isso exige humildade, isso exige amor, isso exige submissão, obediência aos processos de Deus. Sabe por quê? Porque agora ele iria assumir situações no palácio em que os irmãos iriam chegar uma hora, iria se prostrar diante dele. O pai também iria se prostrar diante dele. O que é que ia acontecer? Se ele não tivesse sido trabalhado naquela hora, se ele não entendesse, não tivesse gerado perdão no seu coração, ele ia dizer: agora vocês vão ver o que é que eu vou fazer com vocês. Vocês vão ver, agora eu vou me vingar, porque vocês me jogaram naquela cova, vocês fizeram isso, eu sofri tudo isso. Pelo contrário, ele disse: olha, não cobro de vocês. Vocês não entenderam. Vocês pensam que foi vocês que fizeram isso comigo? Gostaria de dizer para vocês que não foram vocês que fizeram isso comigo. Foi Deus que usou você para salvar todo o povo, inclusive vocês. Deus usou essas pessoas para que eu hoje fizesse esse projeto administrativo e pudesse ter comida no Egito para todos os povos. Nós não entendemos. Ele viu os irmãos prostrados, mas não havia vingança, não havia exibicionismo, não havia agora eu sou o cara, agora vocês vão ter que se submeter a mim. José em nenhum momento fez isso, mas ele entendeu com seu coração perdoador que o Senhor tinha conduzido ele por esses processos. O propósito de José era salvar a nação da fome. Porque quem sabe economizar comida? Quem passou por fome? Quem passou por dificuldade? Quem sabe o que é perder uma família? Quem está longe da família? Quem perdeu a sua família? José tinha passado por todos esses processos. Só dá valor às coisas quem passou. Nós temos uma geração hoje que tem muito mais do que nós recebemos dos nossos pais, mas que não dão valor. Sabe por quê? Porque não estão passando por
E muitas vezes nós, como os pais, nós temos dado tanto para os nossos filhos e faz com que eles percam muitas bênçãos e coisas que precisam ser resgatadas dentro da família. Sua dor e aflição tem um nome: destino. Destino. Precisamos dizer que queremos passar pelo poço, passar pela prisão e depois chegar ao palácio. E eu poderia parar aqui, porque eu já ouvi mensagens que paravam aqui. Mas Deus, quando eu estava fazendo essa mensagem, Deus falou para mim: Valéria, fala para o povo que a nossa visão ou o nosso propósito final não é o palácio. Você pode receber o palácio aqui, sim, pode receber o palácio, mas entenda uma coisa, que a palavra final, o nosso propósito final é a morada com o Pai, é a glória, queridos. A nossa proposta final que Deus falou, Ele disse: olha, eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se eu não for, eu já teria dito: vou preparar lugar. Então Ele está dizendo, Ele foi preparar lugar. Gente, a nossa morada não é aqui não é palácio. Não pare no palácio, porque tem gente que quando chega no palácio para de honrar Deus, para de fazer a obra, para de querer coisas ligadas ao reino de Deus. Entenda que você está de passagem. Olha só o que eu vi em Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria, ou nosso destino, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Esta é uma palavra de esperança para aqueles que estão no poço, para aqueles que estão sozinhos, que estão em prisões, que estão impacientes, que foram injustiçados, que estão no silêncio de Deus. Entenda que há um propósito para todas as coisas. Mas quando nós terminarmos a nossa jornada, ainda que aqui nós não vejamos, vamos olhar agora para Cristo. José foi até o palácio. Jesus desceu da glória, se despojou de todas as coisas, se tornou homem, viveu aqui na terra, teve 3 anos de ministério, depois foi para a cruz, que parecia ser o fim de todas as coisas. Mas a palavra de Deus diz que Ele ressuscitou. E assim como aqueles homens viram Ele subir, um dia Ele virá para nos buscar. Aleluias por isso. Porque não é o fim. Jesus entendeu que Ele veio do Pai e Ele ia voltar para o Pai. Nosso destino final não é o poço, não é a masmorra, nem é o palácio, mas é a glória. José foi a pessoa que pareceu mais com Jesus. Cristo venceu, porque Ele passou por todos os processos. A morte era tão difícil, quando Ele sentiu o peso do pecado, que lá no Getsemane, diz que suando gotas de sangue, Ele disse: Pai, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Está difícil demais, Pai. Eu não estou conseguindo. O Senhor não pode dar um jeitinho? O Senhor não pode tirar a cruz? Eu já fiz tudo, já obedeci, já desci da glória. Mas não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Deus não poupou Jesus da cruz. Deus não poupou por amor de mim e por amor de você. Não existe evangelho sem cruz. Não existe vida cristã sem luta. Não existe destino sem padecer dia após dia. Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo. O que é que Jesus estava dizendo? Se alegre, levanta a cabeça, entendam que eu venci o mundo. Vocês vão vencer, vocês vão ser mais que vencedores, mas o destino final é a glória.
Destino final não é palácio. Destino final não é ministério. Ministério passa. É só Deus agora fazer assim na minha voz, mas nunca eu parar, eu falar. Eu posso fazer até ministério de outra forma, mas nunca mais virei no ponto. Ministério não é o destino final de ninguém. Nem os dons. Tudo que Deus nos dá é para Ele. Se Deus nos deu ministério, se Deus nos deu dom, se Deus nos deu cura, se Deus nos deu oportunidades, tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Entenda isso, meu irmão e minha irmã. Se você se identificou com algum desses lugares, se você se encontra em alguns desses lugares, gostaria de dizer para você nessa noite essa boa notícia: Jesus está aqui. Jesus está aqui, olhando para você e está dizendo para você: para, não desanima, prossiga, vá em frente, porque o destino final só acaba quando você estiver nos meus braços. Que Deus abençoe vocês. Baixe a sua cabeça. Espírito Santo do Senhor, te agradeço por essa palavra. Essa palavra foi vida para a minha vida. José sofreu, mas José venceu. Mas para mim o maior exemplo é Cristo, Pai. Porque Cristo não se deteve, nem quando o inimigo disse, na tentação, que daria os reinos dessa terra, que daria pessoas prostradas aos pés dele. Nem assim Jesus cedeu, porque nada se compara à glória que está preparada para nós. E Jesus já conhecia essa glória porque ele veio de lá. Não nos deixa nos ajoelhar e nos deter diante de projetos tão mesquinhos e tão terrenos quanto, ó Deus, o Senhor tem para nós. Algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. É isso que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Isso me alegra, porque eu sei que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de vir a ser revelada em Ti. Abençoa os meus irmãos e irmãs, que eles saiam daqui fortalecidos nessa noite. Obrigada, porque nada foi em vão, nada em vão na nossa vida. E por isso, Senhor, nós queremos ser mais gratos a Ti, em nome de Jesus.